Filhos queridos, amado povo de Deus, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, com esta celebração nós abrimos a Semana Santa. Portanto, todos nós já adentramos a Semana Santa do Senhor. Que não se restringe esta celebração de hoje, mas para que celebremos verdadeiramente a Páscoa, ela se faz num tríduo: quinta, sexta, sábado e domingo. Sábado à noite. Portanto, é celebrar a paixão, morte e ressurreição. Hoje, querido povo de Deus, como eu disse lá, repito aqui, nós estamos os relatos da paixão segundo o Evangelho de São Lucas. De 3 em 3 anos vai mudando. Todos os evangelistas falaram e escreveram páginas e páginas sobre a paixão do Senhor. Mas todos sabiam do mesmo fato. Mas cada um olhou e escreveu numa perspectiva. O fato é o mesmo. Se você observar os acontecimentos nos evangelhos, eles são similares, mudando alguns detalhes. Sempre aquela máxima que eu tenho explicado: quem está certo, quem está errado? Todos estão certos. Depende qual foi e para quem se escreveu aquele texto. Então hoje nós estamos falando do Evangelho de Lucas. E Lucas é conhecido, o seu Evangelho quer sempre mostrar Deus como o misericordioso. É chamado inclusive o Evangelho da misericórdia. É chamado como Evangelho da misericórdia. Vamos, gente, reaja, até o comentarista foi embora. Por que eu estou falando isso? Porque senão a missa já é cumprida e eu escolhi o Evangelho maior. Se tiver um folheto, seria o Evangelho mais curto. Mas hoje eu optei pelo Evangelho mais longo. Por quê? Porque nós raramente escutamos estes elementos. Raramente nós sabemos, mas não lemos estes elementos de Lucas. Veja, Lucas quer nos mostrar Jesus Cristo como aquele que revela Deus misericordioso. Grava isso. Lucas, quando escreve o Evangelho, quer nos mostrar Jesus Cristo, a pessoa de Jesus, nos seus últimos momentos, como aquele que revela o Deus misericordioso. Como assim, padre? Explico. Alguns aspectos importantes que só Lucas relata. Não que não tenha acontecido, mas que Lucas faz questão de citar. Por exemplo, quando eles estão, um aspecto, quando eles estão no Horto das Oliveiras, Lucas fala que Pedro dormiu. Os outros evangelistas falam que que os apóstolos dormiram. Mas Lucas faz questão de lembrar um aspecto que não nos pode passar despercebido, dizendo assim: eles dormiram porque bateu-lhes uma profunda tristeza. Essa é uma característica. Por que ele faz isso? Porque, meus irmãos, a tristeza, a desolação, quando não vivida na fé, nos paralisa.
enquanto Jesus rezava, e depois de uma profunda angústia, suando sangue, o anjo veio para aliviar seu sofrimento. Quem rezou? Jesus Cristo. Viveu uma angústia, viveu. Rezou. Se entregou ao Pai, se entregou. Assim é a nossa vida. Essa é a ideia de Lucas. Que quando nós passarmos pelos nossos hortos da oliveira, nosso Getsemane, nossos momentos difíceis, como agir? Lucas está nos dizendo, se eu e você fomos tomados pela tristeza e deixarmos essa tristeza agir em nós, nós dormimos, quer dizer, nós paramos, não participamos da graça redentora. Em contrapartida, o exemplo de Jesus Cristo sofreu, se angustiou, mas foi fiel ao Senhor. E por ter sido fiel, o anjo veio lhe dar consolo. Como nós agimos? É a lição de Jesus. Todo na Semana Santa, tudo se foca na pessoa de Jesus Cristo. Se foca na pessoa de Jesus Cristo. Então ele já nos dá um primeiro exemplo. Na sequência, meus irmãos, um outro aspecto importante que nos é apresentado é que só Lucas nos fala que Jesus foi apresentado a Herodes. E por quê? Qual o objetivo? Esse Herodes não é o mesmo Herodes que mandou matar as crianças, já é filho do grande Herodes. Mas este filho era pior do que o outro. Enquanto o outro era um assassino, esse era um devasso. Um homem dado à esbórnia, um homem dado à luxúria. E Lucas coloca nosso Senhor Jesus Cristo naquele lugar. Mostra um homem que tinha tudo e viu Jesus. Mas o que ele buscava em Jesus Cristo era um espetáculo, era um milagreiro, era um mágico. O que Lucas está dizendo para mim e para você: não busque em Jesus Cristo um curandeiro, não busque em Jesus Cristo aquele que vem para resolver todas as doenças. Não busque, porque isso ele não fará. Não busque em Jesus Cristo um espetáculo da fé, isso ele não é. Por isso Jesus não disse uma só palavra. Não há diálogo. Pediram, diz Lucas, várias perguntas, Jesus nada respondeu. Várias provocações, Jesus nada reagiu. Por quê? Porque quando o coração não está aberto, quando eu e você não estamos abertos para enxergar verdadeiramente Deus, de nada adianta. Essa é a mensagem de Lucas. É como que dizendo: abra teu coração, veja com teus olhos quais são as suas expectativas em relação a Deus. Tem muita gente, e aqui se fôssemos aprofundar, mas deixo uma pista. Por isso eu falei no livro O Poder da Cura, que está à disposição para todos, que às vezes o que acontece? Nós pedimos para Deus: Senhor, me cura desse mal, esse mal. O Senhor vai responder para você: sim,
eu vou te curar. Mas não só dessa dor. Há muito mais em você que precisa ser curado. A gente não quer. É mais ou menos isso que Herodes disse. Quando eu coloco lá o poder da cura, é que Deus tem muito mais para curar em minha vida. Às vezes a gente quer, Senhor, me cura desse câncer, me cura desse câncer, me cura desse câncer, me cura desse câncer. E o Senhor vai dizer, esse câncer eu posso curar, mas eu tenho uma cura maior ainda. Nós queremos limitar Deus. Não limite. O poder da cura de Jesus é maior. Na verdade, Herodes quis limitar Jesus Cristo a um espetáculo. Ele estava acostumado com as mulheres, ele tinha muita mulherada no seu harém, a estarem à disposição. Ele queria que Jesus estivesse à disposição dele. Deus não se coloca à minha disposição, sou eu que me coloco à disposição de Deus. A cura é muito maior do que eu e você pensamos. Por isso que eu refleti exatamente nesse livro isso. Às vezes eu peço, Senhor, cura minha dor de cabeça. O Senhor vai dizer, eu quero curar a tua dor de cabeça, mas eu quero curar os teus olhos, por onde entra o que causa essa desassossego no teu coração. Filhos, um outro elemento que é próprio de Lucas, e nunca é lido porque é o evangelho mais curto. Pedro tem um discurso lindíssimo, que depois, se vocês quiserem caprichar, quem gosta de caprichar, leia mais uma vez hoje à tarde a narração da paixão segundo Lucas, hoje, porque tem um diálogo lindo lá na última ceia, onde Pedro fala que vai defender o Senhor, onde Pedro diz, eu vou contigo, Senhor. Lucas, ele trabalha Pedro em vários aspectos. Pedro sou eu e você. Primeiro, quando está para ser preso, o que você faria se de repente alguém fosse na tua casa? Acompanhe. Se você não acompanhar meu raciocínio, você vai estar louco para ir embora. Então você tem duas opções: estar aqui, acompanhando em casa, acompanhando o raciocínio, então você não vê a hora passar, ou vai ficar super enfadonho. Então acompanhe o raciocínio. Jesus estava para ser preso. Imagina na tua vida, chegar uma pessoa e querer fazer mal para uma pessoa que você ama. Você ia ficar parado? Ia? Pelo amor de Deus, você não tem sangue de barata, né? Você ia reagir. O que fez Pedro? Por amor ao Senhor, pegou a espada e cortou a orelha do guarda. Algum problema? Não, foi uma reação humana. Mas o que é que disse o Senhor? Me defenda, Pedro, mas não assim. Não é pela espada, não é pela violência, não é esse o caminho. Essa é a primeira mensagem para nós. E é só Lucas. Nós não vamos consertar o mundo pela violência. Nós não vamos consertar o mundo com as armas bélicas. Essa é a mensagem de Lucas, é lindo isso. Por isso podemos pensar na Ucrânia, mas podemos pensar no Brasil. Essa é uma mensagem lucana. O mundo não se muda pelas armas, o mundo não se muda pela violência. E mais um aspecto único de Lucas. Jesus, e eu imagino, meus irmãos, aqui que trupé, porque Jesus está rezando, chegam os soldados, chega Judas, com um beijo traz o Filho do Homem,
E de repente começa aquela, eu imagino, se põe no lugar. Pedro corta, aquele sangue jorrando, os soldados pegando Jesus e amarraram e começaram a espancar ali. E ainda Jesus para, se agacha, pega a orelha e cura. Por quê? Para mostrar a um Deus curador. Esse é o objetivo de hoje. Não é pela violência, não é pelo armamento, mas Jesus é um homem que cura. Que coisa linda, meus irmãos. Lembra que eu falei? Lucas quer nos apresentar Jesus Cristo, a revelação de um Pai misericordioso. Lucas quer nos mostrar um Jesus Cristo que na sua paixão nos mostra um Pai misericordioso, que é contra a violência, que é contra as armas e que cura a humanidade. Veio para curar. Lembra que eu falei o poder da cura? É isso que Deus quer. E Deus quer curar a todos, até aquele que iria bater nele. Você acha que é por acaso que ele cura de um guarda? Que cura de um que logo depois, talvez por raiva do que Pedro fez, vai aumentar a força no golpe? Jesus cura o inimigo. Gente, isso é lindo. Mas tem mais de Lucas. De novo Pedro. Jesus tem um carinho muito grande por Pedro. Lucas mostra detalhes do relacionamento de Jesus com Pedro como nenhum outro. Passaram-se algumas horas. Jesus já estava apanhando, ridicularizado. E Pedro está lá com as mulheres. É o único que conta este fato. Não, este não, um detalhe. E Pedro, por uma serviçal, não te conheço, Senhor. Não conheço esse homem. Para um pouquinho. Mas eu te vi lá. Eu nunca vi Jesus. Caramba. Que coragem, né? Você percebe um homem que pegou espada há poucos minutos, depois diz, eu nunca vi. 3 anos juntos. 3 anos. Dormindo lado a lado, andando de barco, vendo as curas. Por que isso? Porque eu e você somos Pedro, que quando nos convém, sou católico, apostólico, romano. Quando me convém, glória a Deus. Quando me convém, ou quando a água está no pescoço, faz promessa que é tudo que é santo, depois não sabe nem para quem pagar. Quando precisamos, capaz de subirmos aqui de joelho. Mas quando está tudo bem, é uma traição, é uma ingratidão. E o que é impressionante, porque eu imagino que quando Pedro disse, eu não o conheço, nunca o vi, o galo cantou. Madrugada, frio, escuro. Quando o galo cantou, eu acredito que Pedro deve ter tido uma situação terrível. A vontade dele talvez era a mesma de Judas, correr e se matar. Judas correu e se matou. Num terreno que depois pegaram as 30 moedas e compraram o terreno, até hoje está em Jerusalém, não cresce uma grama. Mas Lucas conta que aconteceu uma coisa que nenhum outro contou. Lucas. Pedro estava desesperado.
O galo cantou e ele lembrou: eu traí Jesus. Lucas conta que Jesus, do canto, enxergou Pedro e olhou para ele. Gente, isso é uma das cenas mais emocionantes de Lucas. No meio da dor, no meio do sofrimento, ainda Jesus olha para Pedro dizendo: tudo bem, Pedro, eu te perdoo. Misericórdia. É o Cristo misericordioso que no meio dos algozes açoites escutou Pedro negar e ainda teve disposição de fitá-lo lá longe, olhar como que dizer: Pedro, acalma, está tudo bem, Pedro, eu te perdoo. Que olhar de misericórdia. Meus irmãos, é o olhar de Jesus para você e para mim. Na hora que a gente está longe de Deus, não esquece isso. Na hora que a gente faz as maiores burradas da vida, as maiores besteiras, e a gente faz, não adianta. Tem hora que a gente se olha, e você se olha no espelho e se fala: meu Deus, nessa idade, na altura da vida, fazer isso, como eu sou um lixo. Deus está te olhando e dizendo: acalma, calma, eu te perdoo. E esse Deus passa por nós a vida inteira. A vida inteira Jesus está nos olhando e dizendo: calma, eu te perdoo. E a última cena teria mais, que só Lucas escreve. É que quando Jesus estava na hora derradeira da cruz, na hora derradeira, no momento angustiante, é Lucas que diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Só Lucas percebe a misericórdia, percebe o rosto de Jesus que perdoa, percebe que é Jesus dizendo: eu te perdoo, eu te perdoo. E também é Lucas, e hoje que você veio na missa, que está acompanhando em casa, que conta a história de lado de Jesus, dois ladrões. Quando fala-se de dois ladrões, não eram quaisquer ladrões, não era um ladrão de galinha, não era ladrãozinho de carteira. Para estar na cruz, por isso que a morte de Jesus na cruz é vergonhosa, porque só era condenado à morte quem era de estado gravíssimo. Eles foram porque tinham matado gente. E Lucas coloca dois assassinos e Jesus. Ora, podia ser diferente? Um homem que a vida inteira esteve entre os pecadores, entre os publicanos, entre aqueles que a humanidade não queria, a vida inteira. A samaritana, há poucos dias você escutou a mulher que ia ser apedrejada por ser prostituta, estava lá Jesus. Jesus, cobrador de impostos, Zaqueu. Jesus, lá no cemitério, perto do cemitério, curando o endemoniado. Podia ser diferente, a morte não. Lucas faz questão de dizer que até o último momento, Pai, perdoa-lhes. Numa dor asfixiante, numa dor redundante, crucificante, uma dor terrível, ainda tem um do lado que diz: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E ainda Jesus diz: hoje estarás comigo. E Lucas nos faz lembrar que até o último momento Jesus morre e leva para o céu
um pecador arrependido. A misericórdia. Percebeu por estes fatos? Quem é que morre na cruz? Deus. Deus escondido na humanidade, mas que revela que toda a sua vida é para a nossa salvação. Eu apresentei alguns pontos. Muito obrigado. Você rezou por mim a quaresma? Obrigado, querida. Isso ajuda muito. Eu apresentei alguns pontos da característica de Lucas, que é lindo. Por isso o Evangelho foi proclamado na íntegra. Geralmente não é, e nos passa despercebido. Parece que tudo é a mesma coisa, não é? Então, meus irmãos, hoje oportunamente, se você puder, espero não estar pedindo demais, leia em casa. Me traz a Bíblia aqui, por favor, rapidinho, aberto em Lucas. Leia em casa Lucas. Se não der hoje, até quinta-feira santa. Tem hoje, amanhã, segunda, terça, quarta. São em 4 dias dá para ler, não dá? Você vai falar, mas por que? Eu já escutei. Porque a gente grava. E você vai lembrar um pouquinho. Depois eles recortam essa homilia, se gostar também, se não gostar, deleta. Eles recortam essa homilia, hoje farão, e colocarão lá. Para você lembrar, eu só quero ver. São poucos capítulos. O que eu li, viúva pobre, plano de matar Jesus, não, isso aqui é aqui. Você vai ler o capítulo 22 de Lucas, 23 e 23. 2 capítulos, 22 e 23. É possível, não é? Tem Bíblia em casa? Sabe ler? Ótimo. Agora é só capricho seu. Mas assimile essa ideia. Deus é misericordioso. E o que Jesus Cristo revelou é isso. Amém. Deus Santo,